Agora, o elenco é bom. O elenco é bom, aí tem culpa dos jogadores, tem culpa do técnico, tem culpa dos dirigentes. Aliás, eu publiquei hoje no meu blog, isso é uma coisa que pouca gente percebe. Eu mesmo não tinha percebido na minha live do meu canal ontem. Um internauta me alertou para isso, nos alertou para isso. O Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias. Aí você fala, há muito tempo, foram poucos jogos. Não. Fora de casa foram 7 jogos. 7 jogos fora de casa. É muita coisa. Vamos a eles. O Flamengo venceu o Vélez, na última grande atuação do Flamengo na Libertadores. Foi um 4-0 lá na Argentina. Cacique Medina era o técnico, mandou esburacar o gramado, lembra? O Flamengo ganhou de 4-0, deu um baile, os argentinos ficaram boquiabertos ali com aquilo que aconteceu. Depois disso, foi o campo neutro, a final da Libertadores. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense lá em Guayaquil. Aí veio o ano que vem. Então começamos aí, olha só. Vitor Pereira é o técnico. O Flamengo vai lá e perde pro Alcas, de virada. O Alcas não jogava há um século, estava de férias praticamente. Tinha um centroavante lá de 200 quilos. O Flamengo perdeu. Vitor Pereira, um português. Sequência, o Flamengo joga contra o Racing. Fica com um homem a mais, tem a chance de vencer, toma um empate, quase toma a virada do Racing. O técnico já era Jorge Sampaoli. Aí vai jogar no Chile, como ontem, contra o Ñublense, um time modestíssimo. Empata 1-1, ainda com o Sampaoli. E depois toma 3 gols de cabeça, depois de abrir 2-0 no agregado, 1-0 no Maracanã, fez 1-0 em Assunção, tomou 3 gols de cabeça. A zaga era essa aí também, aí com era Fabrício e o Davi Luiz na época, né? E o Olímpia elimina o Flamengo da Libertadores. Aí vem esse ano, aí muda do argentino, do São Paulo, para o brasileiro Tite. Já tivemos um português, tivemos um argentino, agora um brasileiro. 1-1 com o Bilionário, de novo com o homem a mais, como foi contra o Racing, não soube nem segurar o resultado, vencia por 1-0, tomou um empate, perde para o Bolívar 2-1 e ontem perdeu para o Palestino, que foi ao gosto do Flamengo em 2016. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Palestino na Copa Sul-Americana. Ganhou por 1-0 fora, perdeu em casa por 2-1. O gol fora era critério de desempate, foi eliminado em Cariacica. Então você tem aí um retrospecto de 7 jogos, em que o Flamengo não vence fora de casa, jogando contra Palestino, contra Milionários, jogando contra Alcas, o próprio Olímpia. Que o Fluminense foi lá e venceu. Deu lá um calor, deu trabalho, mas venceu. Vai vencer o jogo. Então é um retrospecto horroroso com 3 técnicos diferentes. É evidente que todos eles têm uma responsabilidade nisso. Mas o que não mudou nisso tudo? O elenco mudou. Aquela turma lá de 2019, que tinha muito poder dentro do CT, foi embora. Pararam de jogar, foram jogar em outros clubes, acabou também. E esse comportamento continua. O que não mudou? O presidente, o vice de futebol, o diretor executivo e outros personagens lá de dentro. O gerente de transição, que tem isso também, né? Essa turma está lá. Eles é que não mudaram. Mudaram técnicos de nacionalidades diferentes, técnicos de escolas diferentes, perfis diferentes, jogadores novos chegaram, e esse comportamento indolente, cretino, que nós vimos, o comportamento cretino de um time que não compete, e o técnico absolutamente abobalhado à beira do campo, sem saber o que fazer, com o filho dele ali socando aquele negócio lá, aquela marquise do banco. Essa cena se repete com diferentes treinadores. Não só com o Tite. Não estou aqui a tirar a responsabilidade do Tite. Pelo contrário, ele está errando demais, ele não se ajuda. A gente vem falando isso há algum tempo. A questão é, o problema reside só nele ou é maior? E por que hoje o Marco Braz não fala? Ontem o Marcos Braz não falou. Domingo ele falou, sábado, né? Para falar de arbitragem, falar reclamar. Depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Por que ele agora não aparece? Hoje ele vai dar entrevista? Alguma coisa vai ser feita? Uma mobilização? Um choque de realidade? O Landim vai no CT fazer alguma coisa ou vai falar sobre o estádio novamente? Como já falou comigo e outros colegas. Ah, o estádio, não sei o quê, a eleição. O que eles vão fazer? O Flamengo está com o pé na Sul-Americana, Tirone. É um negócio patético, vergonhoso, ridículo. Agora, é ingenuidade achar que isso é coincidência. 3 técnicos diferentes, o mesmo comportamento, o mesmo papelão. Eu acho que beira a ingenuidade. Criticar o Tite, perfeito. Achar que está ruim também, ok. Mas achar que é só isso, qual vai ser o técnico da vez para tomar porrada e ser responsabilizado sozinho e levar uma multa bilionária? Até quando vai continuar assim? E por que os dirigentes não são tão questionados? Por que os torcedores que xingam o Marcos Braz, que xingam o Landim no Maracanã, há anos eles fazem isso, há muito tempo. Isso aí começou logo depois da pandemia, ou pouco antes da pandemia. Há muito tempo que eles são xingados. Por que na hora H eles sempre direcionam só para o técnico e não distribuem a responsabilidade entre o técnico, que é um dos grandes responsáveis, e os jogadores? E aí um detalhe do jogo de ontem. O gol é outra bola parada. É um horror a bola parada defensiva do Flamengo, entre outras coisas. E uma finalização da entrada da área, como foi a do Luiz Henrique do Botafogo na derrota do Maracanã por 2-0. Primeiro gol do Botafogo. O rapaz lá, o Corneiro, acertou um chute espetacular e tal, mas ele finaliza sozinho. Aí eu fico perguntando a mim mesmo, nunca vou ter a resposta. O Tite não percebeu isso e não treinou isso depois do jogo com o Botafogo? Ou ele treinou e na hora os caras não executaram? Isso internamente eles sabem a resposta, nós não dificilmente saberemos.
que eles não vão passar recibo. E por que lá dentro não discutem isso e não corrigem isso? Quem errou no gol é o Tite? Quem vai perguntar? O Tite, você não treina esse negócio? Não, eu treinei, os caras erraram. Ou não treinei isso. Quem vai ter uma conversa profissional com o técnico? O que falta no Flamengo há muito tempo. Sobre posicionamento do time, questões táticas, escolhas, né, postura. Quem é que vai fazer isso? O Marcos Braz? Acho que não. Nem sei se ele tem capacidade para ter uma discussão mais técnica, tática, estratégica sobre um jogo de futebol. Então o problema é muito maior. E eu falo isso há muito tempo, aí as pessoas, você está protegendo. Não estou protegendo ninguém. Eu não protejo ninguém, eu não peço cabeça de técnico, desafio qualquer um a encontrar eu pedindo demissão de técnico, tampouco eu sugiro técnico, porque parece que o jornalista está fazendo lobby para contratar A ou B. Se o cara está na pauta, você me pergunta, eu falo, eu acho que esse é bom, é ruim, combina com esse time ou não. Mas o nome tem que entrar na pauta. Eu sugeri? Nananina, não é minha função. Não é a função do jornalista indicar nomes de treinadores para a clube A, B ou C. Mas o fato é, o problema não reside só no técnico, está na cara. Qualquer um percebe, gente. Embora todos eles também tenham a sua parcela de responsabilidade nessa série de papelões. E agora é com grife, né? Porque o Flamengo perdia para o Palestino, tinha Muralha no gol, tinha Pará, tinha aquela turma toda, né? Agora não. Agora tinha Rafael Vaz na zaga. Agora é um time caro, respondendo de novo a sua pergunta. Tecnicamente qualificado, é um elenco bom sim, mas que não responde. Com diferentes jogadores, diferentes técnicos, e o que não mudou? A diretoria é a mesma. O paternalismo é o mesmo. A passada de mão na cabeça, a passada de pano é lá dentro, onde não há cobrança. Há muito tempo. Mesmo com a saída daquela panela que comandava o CT, que não está mais lá. Vitoriosa, mas às vezes um tanto quanto perigosa, como eles mesmos revelam nas entrevistas que eles dão a esses podcasts por aí. Quando falam abertamente, não gostava desse técnico e tal, eles falam isso, não sou eu que estou dizendo. Enfim, esse é o Flamengo. Essa explanação inicial é interessante, né? Porque a pergunta é se o Flamengo é superestimado, e o Mauro deu um panorama bom sobre diretoria, sobre jogadores, porque todas as baterias agora estão voltadas para o Tite, o Casagrande. Mas eu faço a mesma pergunta para você. O Flamengo é superestimado? Então, vamos lá. O Mauro foi bem completo no que ele falou. Eu vou muito na linha dele, eu concordo muito com ele. E eu vou começar a falar numa parte técnica, numa parte de posicionamento. O gol que o Flamengo tomou ontem, é inadmissível tomar aquele gol, porque é básico. A segunda bola, num escanteio, numa falta lateral, tem que ter sempre algum jogador ali na frente da área para não acontecer aquilo que aconteceu ontem. Bola parada sempre tem, pelo menos todos os times que eu joguei, todos os treinadores que eu trabalhei, sempre tinha aquele cara que o treinador no vestiário, depois da preleção no hotel, no vestiário antes de entrar, o cara vai dizer, fulano, não esquece a segunda bola na bola parada, hein? Fica na entrada da área, o adversário não pode chutar sozinho na frente do gol. Isso é uma coisa que você aprende, é a mesma coisa, Mauro e Tirone, da bola atravessada na frente da área, sabe? Aquilo ali você aprende no dente de leite. Com 11 anos eu cheguei no Corinthians e o Cabeção, né, o saudoso seu Luiz Cabeção, ex-goleiro do Corinthians e tudo mais, de Copa do Mundo, falava assim, não atravessa a bola na frente da área porque é perigoso o atacante cortar no meio do caminho e ir lá fazer o gol. É a mesma coisa que o cara na segunda bola, na bola parada ou no escanteio ou numa falta lateral. Então foi uma falha infantil de posicionamento. Aí eu vou na pergunta que o Mauro fez. O Tite não treina isso? Foi erro do jogador? Cara, assim, eu acho muito difícil o Tite não falar pro jogador ou não pegar um jogador e falar para ele que ele tem que ficar na segunda bola quando é a bola parada defensiva e ofensiva, né? A ofensiva é a mesma coisa, você pode fazer o gol. Né? A defensiva você vai evitar o gol, naquela mesma posiçãozinha ali que o cara pegou a bola. O cara pegou um chutaço. Mas, se tivesse alguém na frente dele, ou indo na direção dele, ele não teria toda a tranquilidade para posicionar o corpo e bater daquele jeito. Então foi uma falha de posicionamento que eu acho muito difícil o Tite não ter falado para os jogadores que um tinha que ficar lá. Então eu vou transferir, teoricamente, porque eu não ouvi ninguém falar, para falta de posicionamento, desorganização tática dentro do campo e falta de liderança dentro do campo. Vamos para o time? Eu também acho que o grupo do Flamengo é qualificado. Talvez
eu comecei a pensar isso, talvez não seja tão qualificado assim como a gente pensa, ou como a gente acha todos os anos, né? Que o Flamengo contrata alguém, ou é o melhor elenco da América do Sul, é isso. Eu penso isso, já falei diversas vezes. Para mim, continua sendo o time tecnicamente melhor, né? Porque eu fiquei pensando hoje o seguinte: esse pacote foi vendido fechado para a gente, né? O pacote que eu digo é Landim e Braz. Lá atrás, quando eles começaram o projeto, quando chegou aquele time de 19, com o Jorge Jesus, que encantou mesmo, venderam um pacote para o público e para a torcida do grande time, né? O melhor time, aquele time que pode competir com o Real Madrid, pode esperar que sua hora vai chegar, né? Foi vendido isso, né? E o recorte do time mostrou momentaneamente que tinha razão. Aquele futebol de 19 foi espetacular. Então, aquilo ali encantou todo mundo e a gente ficou sempre na expectativa que vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Não acontece, mas a gente sempre acredita que pode acontecer. Porque os jogadores são comprados com um preço altíssimo. E hoje em dia, principalmente nas redes sociais, aquelas pessoas que se colocam como comentarista esportivo, jornalista esportivo, né? Que apareceram do nada, eles avaliam a qualidade do jogador pelo preço que ele foi comprado. Não pelo aquilo que ele apresenta, pelo aquilo que... Tem gente que fala que o Igor Coronado era craque e nunca viu o cara jogar. O Corinthians contratou o Igor Coronado, cara, eu vi diversas pessoas. Agora sim, contratou um cracaço. É um super jogador, é um super isso, super aquilo, ganha quase 2 milhões por mês no Corinthians, né? E não jogou em nenhuma liga grande. Então a rede social faz isso. E como todo mundo vive nas redes sociais, você acaba entrando nessa linha. Então o time do Flamengo é qualificado, mas é muito caro. Eu acho que o valor gasto com o elenco do Flamengo não condiz com a qualidade real de muitos jogadores lá, né? Eu acho que o preço foi alto e a qualidade era média de muitos ali. Não são todos, não. Eu acho que tem muitos jogadores acima da média lá. Em relação às responsabilidades, cada um tem sua parte. Mas eu vou a mesma linha do Mauro. Para mim, os maiores responsáveis Rodolfo Landim e Marcos Braz, que, na minha opinião, eles formaram a personalidade do grupo do Flamengo. Eles colocaram o Flamengo com uma arrogância e com uma prepotência. A prepotência e a arrogância que a gente viu, ou que a gente vê ainda nos jogadores do Flamengo, ela foi colocada pela direção. Eles são assim. E transferiram isso para o campo com a ajuda da qualidade que nós vimos em 2019. Então, aquela conversa, muita gente acha que aquela musiquinha do Brás foi só... as consequências só foram ali naquele período. Não, cara. Aquilo ali não foi só ali, não. O Flamengo entrou numa ladeira abaixo logo depois daquela musiquinha do Brás, que no ano após não ganhou nada o ano todo, disputou todos os títulos que tinha, não ganhou nada, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mundial, não jogou a final do Campeonato Mundial, foi eliminado depois daquela colocação, vamos dizer assim, de prepotência, de arrogância, de soberba da direção do Flamengo. Eu acho a direção do Flamengo incompetente. Eu acho que Marcos Braz, Landim e muitos outros que estão lá não entendem absolutamente nada de futebol. Outra coisa, vou na linha que o Mauro falou também. Aparecem para reclamar de arbitragem no jogo de sábado. O Tite nem deu entrevista. Foi o Marcos Braz e o outro diretor que falaram da arbitragem e tudo mais. E ontem, que perdeu por 1-0 para o Palestino, que, diga-se de passagem, vem lá do começo da pré-Libertadores, não é um time que já estava no sorteio. O Palestino veio passando por fases desde o início da pré-Libertadores. O Flamengo é cabeça de chave. O Palestino veio desde o início da pré-Libertadores de um campeonato chileno, né? Então, para você ver o tamanho da derrota que o Flamengo teve ontem. Então, o Tite, para mim, está perdido, tá?
Ele está perdido. Ele não consegue organizar o time, ele mexe mal no time, ele fica no banco olhando o time completamente desorganizado e não consegue fazer nada para reorganizar a equipe. O Flamengo, quando começa a perder, principalmente no segundo tempo ontem, nos últimos 10, 15 minutos, o Flamengo está perdendo, os jogadores ficam desesperados e cada um quer tentar resolver sozinho. O De La Cruz, que eu acho um grande jogador, pega a bola e sai correndo sozinho para tentar armar uma jogada. Luiz Araújo faz a mesma coisa, Cebolinha faz a mesma coisa. Todos os jogadores, os laterais fazem a mesma coisa, pegam a bola e saem correndo com a bola na direção de algum lugar para tentar fazer alguma coisa, sem organização, sem preparação, sem entrosamento, sem nada que faça você olhar e falar assim, pô, vai acontecer alguma coisa porque isso aí foi treinado. Você olha, você vê que não tem treinamento naquela jogada. Você vê que não tem entrosamento. Você vê que é desespero. E um time com a qualidade que tem o Flamengo, tudo bem, pode ser que não tenha toda a qualidade que a gente acha, mas é um time qualificado. Não pode, de forma nenhuma, no desespero, ficar totalmente desorganizado, ficar time de pelada. Time de pelada. Né? E o treinador lá de fora, sem conseguir chamar o time e reorganizar, sem conseguir fazer uma alteração para organizar o time. Não consegue. Não consegue. Outra coisa, Gabriel, ele entra no jogo e não muda nada. A condição não muda nada. O jogo não muda nada. Ele foi suspenso por aquela suposta fraude no exame de doping, entrou com efeito suspensivo, voltou como herói, né? Voltou como herói, né? Aplaudido pelo elenco, festa do torcedor, né? Mas ele estava voltando com efeito suspensivo de uma suspeita de fraude de doping. Não é que ele estava voltando da entrega da bola de ouro da FIFA, nem da France Football, para ser aplaudido. Ele estava voltando por suspeita de fraude. Então, o Gabriel, que era o motivo maior da dificuldade dos treinadores controlarem o grupo, ele tinha baixado a bola, porque ficou numa situação ruim, já estava ruim antes, não era mais titular e tal, mas voltou com esse efeito suspensivo, e o comportamento do torcedor flamenguista e do grupo recolocaram ele naquele patamar de intocável, que pode errar, não precisa fazer nada certo, é intocável. Como o Marcos Braz tratou o Gabriel sempre, em todos os aspectos, com todos os treinadores. O Gabriel saía com o bico, chutava água, quando era substituído, o Marcos Braz ia lá, abraçava e saía conversando com ele, paparicando, fazendo carinho e tudo mais. Então, controlar o ambiente do Flamengo hoje em dia, para qualquer treinador, é difícil. É muito difícil. O problema está do lado de fora. A minha visão, se falou, quem é o responsável? Tite, jogadores ou diretoria? Foi essa a pergunta? Não é essa a pergunta do programa? Para mim, a grande responsabilidade é da diretoria. Para mim, a grande responsabilidade é de Rodolfo Landim e Marcos Braz. Aí você passa para as responsabilidades menores. O Tite está perdido, não sabe nem qual é o time titular, nem substituir, nem escalar. Ele está perdido. Jogadores também não têm liderança nenhuma em campo, não conseguem se reorganizar sozinho. Jogadores que ganham muito, foram comprados por um valor altíssimo, jogadores de seleção brasileira e de outros países, eles não conseguem se reorganizar dentro de uma partida sem que o treinador precise fazer alguma coisa. O treinador não consegue, nem eles. Então, o meu caminho é por aí. A responsabilidade maior, na minha opinião, é da diretoria, sim. Rodolfo Landim e Marcos Braz, para mim, são péssimos dirigentes de futebol.